nosso Deus continua falando. Muitos são céticos em relação a isso. Muitos não acreditam que um Deus, ou o Deus Todo-Poderoso, se comunica com a humanidade, se comunica com o homem. Mas isso é uma verdade. É preciso que nós entendamos, é preciso que nós saibamos como é que Deus fala. Hoje em dia virou algo muito comum entre as pessoas dizerem: Deus me falou, né? O Senhor me revelou, o Senhor falou comigo nessa noite através de uma revelação, ou agora aqui na igreja, o Senhor está falando comigo. É algo muito comum, mas é preciso que nós entendamos os meios que o Senhor se utiliza para falar conosco. Deus sempre se revelou, sempre quis se revelar para a humanidade, sempre quis se revelar para o homem. E existem maneiras pelas quais Ele se utiliza para se revelar para nós, seres humanos, para nós homens, para nós, para as mulheres, para todos nós. A teologia fala a respeito de dois tipos de revelação: a revelação geral de Deus e a revelação especial de Deus. A revelação geral de Deus é a revelação da natureza. Quando nós olhamos para a natureza, que nós vemos os mares, que nós vemos os animais, nós vemos as belezas criadas pelo Senhor, nós podemos constatar com a natureza que o Senhor fala, que o Senhor existe. É uma comunicação de Deus o fato da natureza existir, o fato de um mundo estar nessa ordem interessante. Os cientistas tentam decifrar os códigos da natureza e ainda não conseguiram chegar nem perto de ter decifrado exatamente esses códigos. Então a natureza é uma maneira como Deus fala. E a revelação especial de Deus é a revelação pela sua palavra, eminentemente pela sua palavra. É preciso que nós voltemos àquele princípio do século XVI da Reforma Protestante, o princípio da sola scriptura, só a Escritura, só a palavra de Deus, só a Bíblia. Os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino e todos os outros reformadores, eles valorizavam a Bíblia como a palavra verdadeira de Deus, como a palavra, como o meio de comunicação principal de Deus. É preciso que nós retornemos a isso. É muito importante que nós nos apeguemos a essa verdade, porque a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, é a maneira mais exata como o Senhor se comunica conosco. É a maneira que Ele apresenta o seu plano, é a maneira que Ele apresenta o seu propósito, é a maneira que Ele apresenta os seus ideais para o homem, a sua ideia para o homem. É a maneira como Ele apresenta a aliança, a aliança que Ele fez com o homem, com os salvos, com os remidos, com os escolhidos, com os eleitos. Então é importante que nós vejamos na palavra de Deus a maneira de comunicação do Senhor para conosco. É claro que o Senhor utiliza outros meios para falar com o homem, para falar com os seus servos, com as suas criaturas, mas a palavra de Deus é o meio mais importante. Ele se utiliza também de sonhos, é óbvio. Eu acredito no continuismo, na continuidade dos dons, na continuidade desses dons, das bênçãos que o Senhor concedeu para o homem, como sonho, revelação, embora esse termo revelação não esteja na Bíblia como as pessoas entendem hoje, mas profecias. Acredito que o Senhor fala através disso, mas não é o meio principal, não é a forma ordinária de o Senhor falar. A maneira ordinária de Deus falar é a Bíblia. Você precisa estudar, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa se dedicar ao estudo, você precisa entender qual é o que é que a Bíblia apresenta como fórmula para o homem, como meio de vida para o homem, como o que o Senhor está querendo falar através da palavra de Deus. Nós podemos resumir a mensagem da Bíblia em criação, primeiro ponto, queda, segundo ponto, redenção, terceiro ponto, e consumação de todas as coisas, que é o quarto ponto. Então, é preciso que a gente entenda toda essa lógica que vem do Gênesis e desemboca no Apocalipse. É uma mensagem só, é uma aliança só. E a gente precisa ler as Escrituras para entendermos o que é que o Senhor quer nos falar através da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas. Dentro do contexto das Escrituras, dentro do contexto da Bíblia, a gente precisa também entender duas coisas. A Bíblia, a Escritura, ela é inspirada por Deus. Os autores da Bíblia, quando escreveram, o apóstolo Paulo, Moisés, quando escreveu o Pentateuco, e todos os outros autores, eles foram inspirados por Deus. O próprio Deus, usando as habilidades próprias deles,
dos homens, usando a personalidade deles, o jeito de escrever, a profundidade teológica, a profundidade gramatical deles, o nível de profundidade gramatical deles. Deus usou as suas habilidades para se comunicar com o homem. Então, a Bíblia é inspirada por Deus. Os homens escreveram com as suas habilidades, com os seus trejeitos, com a sua maneira de ser, mas foi o Senhor que é o Senhor que está por trás daquelas palavras. É o Senhor que está se comunicando diretamente com o homem por trás das palavras de todos esses autores da Bíblia. E o segundo ponto é que a Bíblia é suficiente. E esse é o princípio da Reforma, um dos principais princípios dentro do Sola Escritura da Reforma protestante. Nós não precisamos de nada, minha gente. Eu não preciso ouvir Deus através de um sonho para saber do plano e do propósito dele. Eu não preciso ouvir Deus através de uma profecia para saber que ele me ama. Basta que eu leia a Bíblia. A Bíblia é suficiente, que a gente se contente com o manancial que a palavra de Deus tem para nos oferecer, que a gente se contente com a mensagem que flui através das Escrituras. Nós não precisamos de nada. É claro que o Senhor pode, obviamente, falar pessoalmente com alguém através de sonho, de profecia ou de discernimento espiritual, mas que nós nos contentemos com a palavra de Deus, que você medite nela, como diz o Salmo 1, de dia e de noite, que você valorize a Bíblia como você nunca valorizou. Nós estamos no ano dos 500 anos da Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, e eu acho que é um momento propício, é uma ocasião importante para que nós voltemos a valorizar como nunca antes foi valorizado a palavra de Deus, que nós voltemos a valorizar a Bíblia Sagrada como meio de comunicação, como meio de voz, como meio de fala de Deus. É assim que Deus fala. Quando você abre a Bíblia, Ele fala. Quando você se propõe a estudar as Escrituras, Deus fala. Quando você se propõe a meditar na palavra de Deus, Deus fala. Deus continua falando. Basta você abrir a palavra de Deus que você vai ouvir a sua voz. Esse é o meio principal, esse é o meio ordinário pelo qual Deus fala. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, com essa meditação.